Quando estava orando por vocês, por nós, para esse culto hoje à noite, eu estou certo que eu vou te falar. Deus confirmou isso, né? Mas eu estou muito certo no meu espírito que, de uma maneira muito especial, tua vida vai ser marcada e você vai marcar muitos. Amém, gente? Tua vida, cada culto, não falte amanhã com o pastor Jefferson, vai estar ministrando. Somos um mesmo em todos os sentidos, né? Ainda eu era solteiro e eu ia lá discipular alguns jovens em Brodowski e depois pastor Gerson e pastora Janete foram para lá e Deus fez uma obra linda e maravilhosa, né? Fiquei sabendo que eu vou estar lá amanhã em Brodowski. Eu não tenho mais opinião própria, não, irmão. Eu não posso falar, olha, ele ligou e falou assim, já marquei, você vai estar em Brodowski. Como assim? Onde é que fica Brodowski? Estou brincando, né? Mas, irmãos, Deus vai nos marcar nesses 3 dias mesmo. Alguns de vocês hoje aqui pela manhã, hoje à noite, vão receber um colírio. Vão receber um colírio mesmo. Você não estava esperando isso, mas espiritualmente Deus vai liberar um colírio sobre os teus olhos para que você veja de uma maneira muito clara o que Deus quer fazer na sua vida e através da sua vida. Quantos querem ver claramente? Claramente. 2 coisas importantes na história da nossa vida neste mundo. Por favor, houve um velhinho de 61 anos, pastora quase 40, né? Ouve, por favor, 2 coisas mais importantes que tem que acontecer com todo cristão, que ele tem que realmente louvar a Deus por isso. O dia que ele nasceu, seu nascimento biológico, e o dia que ele descobriu por que nasceu. Por que nasceu? São as 2 coisas mais importantes da nossa vida. O dia que eu nasci. E depois que eu conheci a graça de Deus, por que eu nasci para Deus? Qual é o propósito? Qual é o chamado da minha vida? Tem coisas que são para todos os filhos de Deus, todos, sem exceção. Para todos os 250 irmãos que estão aqui nessa noite. Tem 250 cadeiras aqui, é isso? Mais ou menos, 180. Todos nós aqui hoje à noite precisam claramente entender, receber, viver e espalhar a graça de Deus. Todos nós, todos nós somos chamados para entender o que é graça, o que é a graça de Deus em Cristo Jesus. Depois de entender, receber a graça de Deus. Quantos aqui já tiveram uma experiência linda com Jesus, nasceram de novo e você é portador da graça de Deus? Diga amém comigo. Amém! Você recebeu a graça. Então, entender, receber e viver a graça de Deus. Viver a graça na família, no casamento, aonde quer que você esteja, mas sobretudo espalhar a graça de Deus. Espalhar a graça de Deus. Bom, dito isso, eu queria mesmo, de todo o meu coração, que você abrisse o livro de Mateus, capítulo 12, versículo 28. Vou procurar ser no máximo 30 minutos, né? 35 minutos, 40, 50, 60, 1h10, 2 horas, 3 horas, estou brincando. Mateus 12, versículo 28. Filhos de Deus, aqui presente, vocês que também estão nos seus lares, que de alguma maneira vão ver este culto, preste muita atenção, abra seus ouvidos espirituais. Assim como nós ficamos doentes
dos nossos órgãos físicos, visão, audição, também do coração, os órgãos espirituais ficam doentes. Os órgãos espirituais ficam doentes. Tem gente que o coração natural, biológico está bom, mas o coração espiritual está doente. Tem gente que os ouvidos estão ouvindo perfeitamente bem, mas os ouvidos espirituais estão doentes, não ouvem Deus. Os ouvidos espirituais estão doentes. Tem gente que tem uma mente brilhante, mas a sua mente está doente, não tem a mente de Cristo. Tem gente que os seus olhos não precisam de óculos nem de lente, mas os olhos espirituais estão doentes. Então eu oro para que através da palavra, através da sua comunhão com Deus, os seus órgãos espirituais sejam curados. Quem entende isso, gente? Olhe para que os seus olhos espirituais, seus órgãos sejam curados, para ver, ouvir. Mateus capítulo 12, versículo 28 diz assim: Se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Certamente, se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. Meus irmãos, meus queridos irmãos, o reino de Deus chegou no reino das trevas, o reino de Deus chegou no reino dos homens. Cristo Jesus entrou no reino das trevas, que não era reino das trevas. Deus criou a terra, Deus criou o mundo para o louvor da sua glória. Ele criou a terra. Ele criou a terra, não para ser lugar de demônios, de corrupção, de tudo aquilo que desagrada a Deus. Ele criou a terra para a sua glória e para o louvor, não criou a terra para o caos. Ele criou um casal e diz: crescei-vos e multiplicai-vos, isso é, espalhe a minha glória, espalhe a minha glória. Mas o pecado entrou, mas o maligno entrou. Mas Jesus, os planos de Deus não podem ser frustrados. Não pode. Ele diz: eu criei a terra para a minha glória, para o meu louvor. Eu criei os filhos para a minha glória, para o meu louvor. Eu criei as riquezas para a minha glória e para o meu louvor. Os meus planos não serão frustrados. Mas o maligno entrou. Mas houve um tempo que Deus enviou o seu único filho. São palavras de Jesus. Aí vem o príncipe deste mundo, ele governa aqui. Aí vem o príncipe desse mundo, ele nada tem em mim. E na tentação de Jesus, Lucas 4, Mateus capítulo 4, ele fala uma coisa para Jesus. Ele diz assim, preste muita atenção.
Ele diz assim: e o diabo o levou a um alto monte, mostrou-lhe todos os reinos, do mundo. Não sei como, mas ele mostrou todos os reinos do mundo, conhecido na época, mostrou todos os reinos do mundo. E disse para Jesus: se você prostrar, me adorar, vou te dar todos os reinos do mundo. Ele não sabia o que ele estava falando. Mas eu vou te dar todos os reinos do mundo. Mas ele não sabia que o reino de Deus estava chegando ali. Ele não sabia. Te darei todos os reinos do mundo, basta você me adorar. Porque a mim me foi entregue, e eu dou a quem eu quiser. A mim me foi entregue, então basta você me adorar, e eu vou te dar todos os reinos do mundo. E Jesus citou palavra por palavra, e o diabo se ausentou e foi embora. Mas aí ele começa, depois da tentação, depois do diabo achar que tinha toda essa fama que lhe foi entregue, basta você me adorar, eu te dou todas as nações, todas as riquezas, toda a cultura, a economia, te dou tudo. A mim me foi entregue, te dou. Mas depois dessa tentação, Jesus começa a pregar o evangelho do reino de Deus. Preste muita atenção. O evangelho do reino de Deus. E aí ele começa a expulsar demônios. E ele falou para as pessoas: se vocês estão vendo eu expulsar demônio das pessoas, é chegado. O reino de Deus chegou. No reino das trevas, o reino de Deus chegou. A luz chegou no meio das trevas. A bênção chegou no meio da maldição. O amor chegou no meio do ódio. A doçura chegou no meio do amargo. A graça chegou no meio da religião. A água viva chegou no meio do deserto. A glória de Deus chegou na terra. O reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou. E aí, meus irmãos, Jesus está de olho na cruz, porque a porta de entrada para o reino de Deus é a cruz. Ele disse: eu sou a porta. Eu sou a porta. A partir de agora, quem entrar por mim, entra no reino de Deus. Se alguém não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Eu sou a porta, eu sou o caminho, e eu sou o alvo, eu sou a vida. Mas tudo começa com isso. O reino de Deus chegou no reino do mal, no reino dos homens. O reino de Deus chegou. Não invisível aparência, como Israel esperava. Quando é que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Não invisível aparência. Jesus disse: o reino de Deus está, Lucas 19, o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus, o governo de Deus, o trono de Jesus, por enquanto, antes que aconteça Apocalipse 20, 21 e 22, por enquanto, o trono de Deus está nessa terra, antes que comece novos céus e nova terra. Quem anseia por novos céus e nova terra, diga a glória a Deus comigo. Mas escute-me, antes, o trono de Jesus está aqui, ó. O reino de Deus está aqui. Nós somos cidadãos do reino de Deus. O reino de Deus está aqui. E eu preciso compartilhar o que esta igreja local, o que a igreja em toda a sua história tem a ver com o reino de Deus. Tem a ver com o reino de Deus. Uma das coisas, queridos, que é importante compreender, que o reino de Deus
Quando recebemos a graça, somos agora templo do Espírito Santo, nós nos tornamos cidadãos do reino de Deus. Mateus capítulo 5. Os cidadãos do reino têm as suas características. Você vai na Escócia e você vê as características do reino da Inglaterra. Tivemos na Suazilândia, né, pastor Aguinaldo? Estivemos na Suazilândia. Fernandes, você foi também, né? Foi, me lembrei agora. Na Suazilândia. E tivemos lá no reino da Suazilândia, que está um caos nesse exato momento. O rei da Suazilândia, 12 esposas. E agora o povo está revoltado, não quer mais o reinado. Estivemos lá. Mas tem a sua indumentária. Os cidadãos de Suazilândia têm o seu comportamento, têm a sua linguagem. E nós que somos cidadãos do reino de Deus, pertencemos a uma igreja local, a um segmento do corpo de Cristo, mas nós somos, antes disso, cidadãos do reino de Deus. E quais são as marcas? Quais são as linguagens? Qual é a linguagem? Como é a vida, o coração do cidadão do reino de Deus, da cidadã do reino de Deus? Jesus foi tão claro. Não vou comentar, mas apenas vou ler Mateus capítulo 5. Precisamos verificar se temos esta marca de cidadãos do reino de Deus. Tem gente que pertence a uma denominação cristã, como a nossa aqui em Ribeirão, como a sua que você participa, mas você não olha quando aquela pessoa, você não vê um cidadão, uma cidadã do reino de Deus. Como é, gente? Vira a página comigo aí, por favor, Mateus capítulo 5. Ele fala das pessoas mais felizes do mundo. 5, versículo 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximou-se os seus discípulos. E ele vai ensinar o quê? Sobre o reino de Deus. Por favor, veja só no versículo 23 lá em cima. O que ele vai ensinar agora? Como são os cidadãos que entram para o reino. Ele vai ensinar. Precisamos compreender o reino de Deus. Tem duas palavras que definem reino de Deus, de jure e de fato. De jure, o reino já está dentro de nós. De fato, vai ser a consumação, quando ele será o rei e nós seremos os seus servos por toda a eternidade. Quem pela graça vai estar lá no reino? Escute-me, versículo 23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o reino de Deus. E pregando o reino de Deus. Aí ele fala que quem entra para o reino de Deus, você sabia que é possível entrar para uma denominação cristã e nunca entrar para o reino de Deus? Porque as marcas do cidadão do reino está aqui. No versículo 1 de Mateus, capítulo 5. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximou-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes. Bem-aventurados os humildes. Gente amada, qual é a diferença entre nós, cristãos que entendem a graça, e os outros que estão escravos do pecado, da idolatria, das seitas? Qual é a diferença entre nós e eles? Agora eu sou cristão, eu entendo o que é a graça. Não sou como esse que vive nesse tipo de pecado, nesse tipo de idolatria, de seita. Agora sou um príncipe de Deus, o resto, coitados. A humildade. Fala comigo, humildade. Ela está fora de moda, mas a humildade é a marca do cidadão do reino de Deus. A humildade é a marca do cidadão do reino de Deus, não se engane. Falo isso para mim mesmo. A humildade é a marca
Sabe qual é a diferença entre nós e aqueles que não conhecem a graça? Simplesmente isso, 2 mendigos. 2 mendigos. É que um mendigo descobriu a casa do pão, o outro ainda não. Sabe qual é a diferença entre nós? Entre o bispo, entre o pastor, entre o levita, o obreiro? Sabe qual é a diferença? Entre o cristão evangélico e os outros? Sabe qual é a diferença? A diferença é que os 2 continuam mendigos, só que um mendigo descobriu que ele é eternamente pobre sem a graça de Deus, mas ele descobriu a casa do pão. Ele descobriu a casa do pão. Ele descobriu a casa do pão. Mas são 2 mendigos nesse aspecto. Simplesmente assim, Atos capítulo 3, 2 filhos que tinham o reino de Deus dentro de si. E não eram qualquer filhos, alcançados, discipulados por Jesus. Tive a alegria de discipular durante um ano e pouco, o pastor Maurinho, os outros que estão aqui, do nada, todos católicos, e ali ensinando até crescerem ministerialmente. Tive essa alegria. Agora você imaginou a alegria dos 12? De serem discipulados 3 anos por Jesus? Você pode dimensionar isso? Pode dimensionar isso? 3 anos. Pode dimensionar a conversa de segunda-feira entre os 12 discípulos? João, você viu ontem, lá em Naim, quando ele ressuscitou? Sim, eu vi. Você viu na quarta-feira passada, quando ele ressuscitou Lázaro? Sim, eu vi. A dimensão do reino de Deus, de conhecimento, de vida, de caráter, que eles receberam, nós não temos palavras para explicar. Mas 2 cidadãos do reino de Deus, discipulados, capacitados e ungidos por Jesus, foram para a oração. Às 3 horas da tarde, Atos capítulo 3. E um mendigo, ouça-me, a diferença entre nós e os outros que não têm a graça. E um mendigo disse para Pedro e João: sou um mendigo, por favor me dê uma esmola, me dê uma esmola. E o outro mendigo, 2 mendigos, Pedro e João, procurou alguma coisa, pelo menos 1 centavo, para ver se ele era diferente do outro mendigo ali. Procurou 1 centavo, procurou uma dracma. Não tenho nada aqui. Somos 2 do mesmo nível, não tenho nada. Mas um pouquinho só, mendigo. Estamos no mesmo nível financeiramente. Meus irmãos, a marca, meus irmãos, a marca, cuidado com esse câncer chamado teologia da prosperidade, que tem matado a igreja na Europa e boa parte da igreja da América. Que o Brasil se cuide, porque o evangelho não pode ser centralizado no homem. Venha para a igreja, você vai prosperar financeiramente, você vai ter um lar, você vai ter o carro dos sonhos. Onde está isso na Bíblia? Jesus pregou isso, os apóstolos pregaram isso, os patrísticos da igreja, os pais dos primeiros anos da igreja, os reformadores pregaram isso? Não, 1000 vezes não. Mas aqui está, me dá uma esmola. Não tenho, mas um pouquinho só. O que eu tenho, como agente do reino de Deus, nem o dinheiro desse mundo pode te dar. Olha para mim. Olha para mim. Em nome de Jesus Cristo, aquele que implantou o reino de Deus na minha vida, que me capacitou, que me discipulou, que me ungiu no dia de Pentecoste, em nome de Jesus, levanta-te e anda. Mas ouça-me, financeiramente os 2 no mesmo nível. Mas a humildade é a prova de quem entra no reino.
Observe a vida de Jesus. Se tu não queres acreditar na minha vida, no que eu estou te falando, apenas leia os 4 evangelhos. E depois leia o 5º evangelho, que é o livro de Atos. O único livro que não terminou de ser escrito no bom sentido, porque os atos do Espírito Santo continuam e nós somos frutos. Ouça, veja a vida de Jesus, gente, quando ele falou, a marca do cidadão do reino é humildade. Meu Deus, amado, que Deus nos ajude contra esse vírus que entrou no coração de Satanás. Pois o anjo de luz tornou-se de trevas, porque entrou o vírus do orgulho. O vírus do orgulho. O reino de Deus é bem-aventurados humildes. É o sinal do cidadão do reino de Deus. Bem-aventurados que choram, os que têm um coração quebrantado, os que têm paixão pela presença e compaixão pelos perdidos, que choram na presença, choram, apaixonados pela presença. Vem a uma igreja local como essa, mas todo dia tem o seu lugar secreto ali, e derrama o seu coração na presença de Jesus. Bem-aventurados que choram de amor por Ele, de amor pelos perdidos, de amor pelo reino de Deus. Bem-aventurados os que são mansos. Ele está falando que a marca de um cidadão do reino é ser dominado pelo Espírito Santo. A graça de Deus não desnaturaliza ninguém. Mas quando o Espírito Santo vem, gente, que pessoa mansa, pessoa firme, mas que mansidão. Jesus disse, aprendei de mim, eu sou manso e humilde. A marca de um cidadão do reino é mansidão, não é passividade, não é um dom que nasce, não, é quando o Espírito controla a nossa mente, o nosso falar, nosso temperamento. Mansidão é a marca de um cidadão do reino. Fome e sede de justiça. A justiça de Cristo nele tem fome e sede daquilo que é reto diante de Deus. Não abre mão, talvez paga com a própria vida, mas ama a justiça e entende a justiça de Deus nele. Bem-aventurados os misericordiosos. A marca de um cidadão do reino é um coração de compaixão. Misericordiosos. Eu recebi, enquanto estamos aqui, desde ontem, eu recebi alguns apps lá de alguns irmãos de São Paulo, lá de nossa comunidade em São Paulo. Algumas pessoas saíram na noite fria, no dia frio, entregando cobertores, lanche, chocolate quente. Misericordiosos. Jesus olhou para Pedro, gente do céu, Pedro pecou, Pedro negou, mas aquele coração misericordioso, não vou te lançar pedra, você está dentro do reino de Deus, e o reino é amor, o reino é misericórdia. Pedro, você me ama? Sim, 3 vezes. Filho, você vai ser coluna na minha obra. Eu não desisti, porque o meu coração é de misericórdia. Quem quer que a igreja seja um hospital de misericórdia, onde as pessoas dos piores tipos de pecado e aqueles soldados feridos são curados, coração misericordiosos. Bem-aventurados limpos de coração. A santidade de Cristo em nós, limpos de coração, porque eles veem a ação de Deus. Bem-aventurados pacificadores. Você percebe que eles estão tentando incendiar o Brasil, colocar revoltas, instigando situações que não vale a pena comentar. Mas, gente, os filhos de Deus são pacificadores. Você nunca vai jogar mais lenha na fogueira. Diga amém comigo.
Por que, meus irmãos, eu digo isso? Porque os filhos do reino de Deus, eles têm duas maneiras de viver a vida no dia a dia: amor e poder, sangue e fogo, Calvário e Pentecoste. Os filhos do reino de Deus, isso aqui não é só para nós, gente, pastores, obreiros, seja quem for, isso é para todos os filhos de Deus. Os filhos do reino têm que entender e têm que viver sangue e fogo, Calvário e Pentecoste, amor e poder, fruto e dons. Os filhos, aqueles que têm o reino de Deus dentro de si, os cidadãos do reino de Deus, têm que aprender não somente a água da vida, mas o fogo, não somente o fruto de Gálatas 5, mas os dons de Coríntios 12. E assim nós conseguimos andar em amor e em poder. Em amor e em poder. Quantos querem, por graça e misericórdia, nós não merecemos, mas quantos querem, como cidadãos do reino de Deus, aprender a andar em amor e em poder? Levante as suas mãos. Em amor e em poder. Em amor e em poder. Algo me preocupa desde o começo do meu ministério. E desde aquela época, Maurinha, há 35 anos eu escrevi sobre isso. Por que que 95% da igreja cristã, pentecostal, carismática, renovada, por que que 95% de nós recebemos o dom de línguas e paramos? Faça uma pesquisa na sua igreja local, faça uma pesquisa no movimento pentecostal. 90% das igrejas carismáticas, renovadas, pentecostais, recebe o dom de línguas. E os outros dons? Parece que não é pela igreja, porque nós não vemos a atuação dos outros dons. Não vemos pessoas comumente interpretando dons de línguas na igreja. Não vemos pessoas movendo em dom de profecia. Não vemos pessoas tendo palavras de conhecimento. Não vemos pessoas movendo nos dons de milagres, nos dons de curar. Por que não vemos? Sendo que ele diz: filhinhos, busquem os melhores dons. Todos os dons são para vocês. Mas o Espírito diz, gente, ele dá os dons como ele quer, para quem os quer. Você entendeu isso? Ele dá os dons conforme ele quer, mas para quem os quer? Para quem os quer? Porque paramos, filhos de Deus. Eu não trago peso sobre vocês. Meu jugo é suave e o meu fardo é leve, mas saiba que além dos dons de línguas, existe mais. Existe mais. Além do primeiro degrau, que é o sangue, além do Calvário, existe o Pentecoste, gente. Nós precisamos que os filhos do reino de Deus recebam fogo, recebam fogo, recebam fogo, recebam fogo, recebam fogo, recebam fogo, recebam fogo. Não basta apenas ser uma lâmpada que tem o azeite. Olhe a parábola das 10 virgens. Pelo amor de Deus, olhe a parábola das 10 virgens. Tinham um azeite, mas não estavam acesos. Tem o Espírito Santo? Tem, claro, é fruto da graça. Quem aqui é uma lâmpada que tem o azeite? Quem aqui é um cristão que é templo do Espírito Santo? Levante a sua mão. Porém, por quê? Que essa lâmpada talvez não está ardendo. Não é, pastor Fernandes? Porque temos o óleo, mas não está ardendo. Jesus olha para João e diz: ele é a lâmpada que arde. O deserto com ele floresce. Ele é a lâmpada que arde.
Porventura não nos ardia o coração. Gente, está faltando fogo. Se não está faltando no teu coração, está faltando no meu coração. Quando você orar para o bispo Zezinho, fala: Deus, incendeia esse homem, ele está frio, ele precisa de mais fogo. Se você não está nesse nível, está precisando de mais fogo, eu estou. Então, por favor, ore por mim. Porque não basta apenas ser lâmpada. Ter o óleo tem que estar aceso. Tem que estar aceso. Gente amada, quando uma pessoa está ardendo, cidadão do reino de Deus, tem o sangue, tem o fogo, tem o Calvário, tem o Pentecoste. É diferente. A sua adoração, o seu casamento, a maneira como ele dirige, o seu ambiente de trabalho, tudo é diferente. Porque os cidadãos do reino, eles colocam um altar em todas as áreas da vida deles. Você me ouviu? Você me ouviu? Você me ouviu? Não é colocar o altar na igreja, 1000 vezes não. Não é colocar o altar na igreja, eu estou indo na igreja, oh, que culto abençoado, oh, glória a Deus, que louvor, nossa, eu senti tanta presença de Deus nesse culto, ah, meu Deus, eu estou um sapatinho de fogo, que coisa gloriosa. Tudo bem, mas chega na segunda-feira, no seu ambiente de trabalho, não tem altar ali. Não tem altar no ambiente de trabalho. Chega na casa dele, não tem o altar. Chega nos seus relacionamentos, não tem altar. Os filhos do reino, aonde eles estão, eles têm um altar. Começa, disse Jesus, Mateus capítulo 6, começa na sua casa. E tu, quando orares, entra no seu quarto. Você tem um altar na sua casa? Aonde houver uma tenda, haverá um altar. Os patriarcas deixaram esse legado bem claro para nós. Onde houver uma tenda, haverá um altar. Você tem um altar na sua casa? Você percebe o fogo, a glória de Deus na sua casa? Não, mas eu não vejo a hora do pastor Aguinaldo, do pastor Fernando, do pastor Maurinho, do pastor Isaac, do pastor orar por mim e eu receber. Tens o altar na sua casa? Os filhos de Deus têm que levantar um altar no lar, no ambiente de trabalho, dentro do carro. Dentro do carro, caminhando. Os filhos de Deus têm que levantar um altar aonde quer que eles estejam. É tão maravilhoso você ver os filhos do reino com fogo. Meus irmãos, a igreja, ela é a embaixada do reino de Deus na terra. Sim, irmãos. Sabe quando foi que essa igreja local nasceu? Sabe quando foi que essa igreja, a comunidade cristã, todos os povos, nasceu? Sabe quando foi que a Assembleia de Deus nasceu? Que a Batista nasceu? Que tal e tal igreja nasceu? Sabe quando foi? Não sei a sua. A igreja que eu participo nasceu lá no Calvário, e o navio de Deus começou a andar pelas nações há 2000 anos, e chegou aqui no Brasil em 1526. Demorou 1500 anos para a embaixada do reino de Deus ser estabelecida nesta nação, e demorou 1900 anos para a primeira brasileira ser batizada no fogo do Espírito. 1900 anos depois do dia de Pentecoste. Em 1906, a primeira brasileira foi batizada no Espírito Santo. Em 1524 e 26, foi celebrado o primeiro culto aqui no Brasil. Igreja, embaixada do reino de Deus na terra. Como igreja local em Ribeirão Preto, nascemos há 3 anos, né? Mas não, gente, nossa igreja nasceu no Calvário. O navio de Deus começou a andar pelas nações. No dia de Pentecostes, 120 pessoas embarcaram nesse navio. Ouça-me, 120 pessoas embarcaram nesse navio. Veio fogo, entraram ali e começaram
a navegar no rio do Espírito. Começaram a navegar. Jesus disse, agora o navio vai navegar por Jerusalém, Samaria, Judeia e confins da terra. E quando esse meu navio chegar a todos os lugares, então virá o fim. O navio de Deus começou a navegar no dia de Pentecoste. E ele chegou até Ribeirão Preto. Ele chegou até Orlândia, chegou até Patrocínio Paulista, chegou até Olímpia. Hoje, 196, mais ou menos, nações do mundo, o Evangelho chegou. E em breve, ele voltará. Em breve, o seu navio vai chegar no porto seguro. Em breve. Igreja, embaixada do reino de Deus, assim como no navio, gente. Gente amada, o navio de Deus, a embaixada do reino de Deus, não é um navio de férias. Eu diria até, concluindo, que não é um navio de prazer, mas é um navio de guerra. É o reino de Deus contra o reino das trevas. Não é um cruzeiro de férias. Estou indo na igreja, que glória. Não, nós entramos aqui e amamos essa adoração, esse louvor, mas saímos daquelas portas para entrar no campo de batalha, para tirar as pessoas do reino das trevas para o reino da luz. Todos nós, aonde Deus te plantou. Reconhecemos alguns evangelistas aqui, sim, mas porventura a empregada de Naamã era uma evangelista? Hein, gente? Ela era uma evangelista? Ela era uma pregadora? Não, uma simples escrava, mas com visão da glória e do poder de Deus. Enquanto ela está lavando a roupa do grande general, ela olha e fala, mas ele está escondendo da sociedade a sua lepra, mas ele é leproso. Então eu sei por que eu estou aqui nessa casa. Porque eu sou uma empregada doméstica? Não, essa é a minha profissão, mas eu sou uma cidadã do reino de Deus. Não há limites, gente amada, não há limites. Olha, meu Senhor, se você conhecesse o profeta, você ficaria limpo da sua lepra. Irmãos, saímos dali, saímos dessas portas para tirarmos as pessoas do reino das trevas para o reino da luz. Não estamos num cruzeiro de férias, ainda que precisamos de férias de vez em quando. Somos um navio de resgate. Gente amada, quantas vidas. Só vou te falar uma coisa, 12 pessoas, 120 pessoas entraram primeiramente naquele navio, dia de Pentecostes. Hoje, vivos, dentro desse navio tem 2 bilhões de pessoas. Só no Brasil, 40 milhões estão dentro, as estatísticas estão dentro desse navio, de 40 a 60 milhões. Mas começou com 120 embarcado lá em Jerusalém. Foi indo. E ainda as portas da graça do navio continuam abertas. Quem entende isso, que nós estamos num navio de guerra para resgatar? Eu digo uma coisa para vocês, Comunidade Cristã para Todos os Povos nasceu depois de um tempo de oração e jejum, como expressão do corpo de Cristo. Quando nós estávamos orando e Deus me mostrou um navio, uma plataforma de adoração e missões. Foi muito claro. Uma plataforma, um navio de guerra no mar, uma plataforma de adoração e missões. Nós nascemos, o Pai procura adoradores, mas para sermos missionários. Eu vou te provar em 1 minuto que todos nós aqui somos missionários. E eu me exponho a minha exegese nessa noite para aqueles que possam compreender isso.
Vou te provar que cada uma das 180 pessoas aqui são missionários. Como assim, Bispo Zezinho? Quem tem Jesus como único Senhor e Salvador, e aquele que te derramou a graça, que te perdoou, que te fez tempo do Espírito Santo, levante as suas mãos. Pode levantar todos, por favor. Tem gente que não está com a mão levantada, levante todos. Obrigado. Quem está aí dentro de você? O Salvador? Sim, mas aí dentro está o maior missionário do universo, de todos os tempos. É que nós não ouvimos a voz desse missionário, que derramou o seu sangue por todos os povos, tribos, línguas e nações. Está dentro de você, não só o Salvador, está aí dentro o maior missionário de todos os séculos. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Quem enviou o seu Filho? Quem enviou o seu Filho? Temos o Salvador. Mas Deus amou o mundo que enviou. Temos o maior missionário de todos os tempos, todos os nascidos de novo, todos os filhos do reino. Tem o maior missionário. É porque nós não damos ouvido a eles. Achamos que missões... Vamos começar, não é, pastor? Agora, no ano que vem, uma escola de missões urbanas e missões transculturais. Alguns são vocacionados para o transcultural, mas ouça-me, todos os filhos de Deus, que tem Ele como Senhor e Salvador, tem dentro do seu coração o maior missionário de todos os tempos, está aí dentro. Aos olhos de Deus, você é missionário, você. É que tem que descobrir a sua maneira de se encaixar no navio de Deus, de fazer missão. Mas está aí dentro, você tem uma missão: entender, receber e espalhar a graça de Deus. Ninguém nesse navio, gente, fica parado e os outros trabalhando. Eu vos chamo à maturidade hoje à noite, gente. Eu vos chamo à maturidade. Todo mundo que está dentro desse navio, dessa embaixada do reino de Deus, tem que entender. Eu não estou num navio assim, para onde nós vamos? Não, não é um cruzeiro. Pode fazer um cruzeiro, pode pagar para mim, para minha esposinha, que nós vamos aceitar. Mas não é um cruzeiro por enquanto, é um campo de batalha. Por isso temos armas poderosas, que é o fogo de Deus, que são a ativação dos dons do Espírito Santo em nós. Cidadãs e cidadãos do reino de Deus, levante-se dentro do seu chamado, levante-se, tem mais dons para você, tem mais de Deus, gente. O reino de Deus está dentro de vós. O código de ética dos cidadãos do reino de Deus é Mateus capítulo 5. O caminho é o Calvário e o Pentecoste, o amor e o poder. Todos nós aqui presentes. A dívida é grande, mas o óleo vai encher todas as vasilhas. Fique em pé comigo, filhos de Deus. E agentes do reino de Deus, nós vamos orar juntos, no nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar juntos. Esse final de ano, o mundo está doente, gente. O mundo está doente, gente amada, mas a igreja está sadia. Gente amada, me mandaram uma foto do planeta Terra essa semana, com uma máscara. É verdade, a Terra está doente, mas a igreja está sadia. Diga amém comigo, gente. Olha, você que está em casa, que vai ver esse vídeo, por favor, não receba a doença do medo. Não receba. Nós vamos ver, nesse tempo, a noiva mostrando a sua beleza, aonde quer que ela esteja, para a glória de Jesus. Levante as suas mãos, filho e filha de Deus. Levante as suas mãos. Que você tem o reino de Deus dentro de si, que você é uma cidadã e um cidadão do reino de Deus naquela empresa, naquela faculdade, naquela academia, naquele bairro, naquele condomínio. Ali está uma cidadã e um cidadão do reino de Deus.